Olá, queridos amigos, uma excelente tarde para todos nós. Oi, pessoal, boa tarde. Está preso o suspeito de assaltar o ônibus em Guarapari. Sirlei Nascimento foi detido dentro de casa e confessou o crime. 2 passageiros morreram durante a ação dos bandidos. E o TN embarca na mesma linha onde as vítimas morreram durante a troca de tiros. Nosso destino é aqui, em Vilagem do Sol, Guarapari, local onde, segundo testemunhas, os bandidos desceram e conseguiram escapar. Mas para esses passageiros, a viagem continua e o medo também. Luz para quem deve à concessionária de energia elétrica. Você pode negociar as contas que não conseguiu pagar no mutirão que começou hoje. As informações já já. Tem mutirão também para resolver problemas na área da saúde. Seu João precisa reduzir o valor do plano, que está pesado demais para o bolso do aposentado. Número de adolescentes grávidas é preocupante. Muitas são abandonadas pelo namorado e enfrentam gestação de risco e mudanças na vida pessoal. A amiga do TN pede ajuda para resolver um problema. Quando a filha visita o pai, retorna para casa revoltada. Marcele Altué fala sobre alienação parental no quadro Conexão Justiça. E a nossa jornalista está feliz da vida e nós também. Marcele venceu em Brasília o Prêmio Policiais Federais de Jornalismo. Ficou em primeiro lugar com a reportagem exibida na TV Tribuna. Voltamos rapidinho, continuem com a gente. Até já, amigos. Olá, queridos amigos, já estamos de volta aqui na sua TV Tribuna no SBT para o Tribuna Notícias, primeira edição de hoje, quinta-feira. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E está na cadeia um dos suspeitos de participar do assalto num ônibus em Guarapari. E que tragédia, viu, Ingrid? Olha, pessoal, ele seria o criminoso que trocou tiros com um policial militar dentro do coletivo depois de roubar a arma de um guarda municipal. O confronto provocou a morte de 2 pessoas e deixou outras 3 feridas. E o que mais chama a atenção nessa história é a longa ficha criminal do suspeito. Ele tem passagens por roubo e homicídio. Isso. Teria assaltado outro ônibus no mesmo dia. E um homem que estava com o material roubado dos passageiros também foi preso. Sirlei de Jesus Nascimento, de 33 anos, foi preso em Vila Velha. Ele é apontado pela polícia como um dos 2 autores do tiroteio dentro do ônibus que tirou a vida da professora Denise Fabiane Queiroz, de 49 anos, e do pedreiro Aloísio Gomes da Silva, de 62. Os policiais localizaram Sirlei depois de denúncias anônimas. A operação contou com o apoio das polícias civil e militar. Os militares receberam informações de onde Sirlei morava. Foram até o Morro do Jaburuna, em Vila Velha, encontrar o suspeito. Quando chegaram lá, quem atendeu o chamado foi o próprio Sirlei. Ele não reagiu à prisão e teria confessado a participação no crime. Ainda segundo a polícia, depois de cometer o crime, ele teria pulado de casa em casa para fugir dos policiais. Essas porqueiras ficam mudando de local a noite inteira, vagando em mata, vagando em beco de noia, vagando em casa de um, em casa de outro marginal, até que efetivamente, por um trabalho muito bem feito da Polícia Civil e da Polícia Militar, estão sendo detidos. Junto com o Sirlei, foi encontrada a pistola 380, que pertencia ao guarda municipal de Vila Velha e foi roubada durante o assalto. Sirlei é quem estava armado, é quem faz o confronto com o policial militar e agora nós estamos em busca do seu comparsa. Na troca de tiros com o PM, a paisana dentro do coletivo, ele também foi baleado no peito e no braço. Se automedicou em casa. Ele já tem uma ocorrência de homicídio em 2005, ele tem uma ocorrência de roubo em 2008, ele tem uma ocorrência de roubo a coletivo, Planeta, 2012, todas essas ocorrências foi devidamente preso, detido e apresentado. E esse cidadão continua circulando no meio das pessoas de bem. Segundo testemunhas, Sirlei teria cometido no mesmo dia outro assalto a um coletivo. Ao ser preso, Sirlei não esboçou nenhum arrependimento. Eu tenho a dizer que eu tô com a bala alojada no peito e tô com outra no braço. É só o que eu tenho a dizer. Com Diego da Costa Xavier, de 34 anos, foram encontrados 5 telefones. Segundo a polícia, ele seria o receptador dos produtos roubados. Me pagam, eu estou trabalhando para poder
Isso que eu tiro é no máximo 15% assim. Você chegar na minha loja, eu vou chegar para você e falar assim, você roubou esse celular? Ele recebe o celular, ele descodifica todos esses celulares e revende num preço mais barato. É o trabalho do receptador. Então a sociedade também tem que entender que não se deve comprar celular barato, não se deve aproveitar de oferta que está sendo oferecida, porque isso é produto de roubo, é produto de furto. O segundo autor do roubo ainda não foi encontrado. São esses crápulas, são esses criminosos que estão protagonizando essas cenas de violência. Vamos retirar a culpa de cima do policial militar. O policial militar vai ao encontro do perigo, ele vai ao socorro do cidadão. Nós lutamos diariamente para retirar esses indivíduos de circulação. Essa cara de santo aqui não tem nada de santo, é criminoso, é um crápula, que toda a sociedade esteja atenta. Cobre do seu legislador federal, roubo, furto, chega, ele tem que ter uma punição adequada em cima desses indivíduos. Criminoso tem que estar preso. Criminoso não pode estar no seio da sociedade, no meio do cidadão de bem. O triste é saber que um sujeito desse já envolvido em outros crimes, possivelmente o comparsa dele em outros crimes, estava solto aí, graças às benesses da legislação. Ou seja, fique atento em quem você vota. Cirlei foi autuado por latrocínio e tentativa de homicídio. Já Diego vai responder pelo crime de receptação. Gostei do que o Coronel Ramalho falou. Cobre do seu legislador. Cobre. Agora fica a dor e, claro, a revolta das famílias que tiveram que enterrar 2 das 5 vítimas dessa tragédia. O enterro da professora Denise aconteceu ontem. Hoje, amigos e parentes se despediram do pedreiro Anísio, também baleado no assalto. Ele foi enterrado no mesmo cemitério onde trabalhava em Vila Velha. O corpo de Anísio Gomes da Silva foi velado na Igreja Batista de Santa Mônica, em Guarapari, mesmo local onde ontem familiares e amigos se despediram de Denise Fabiane Queiroz, a outra vítima fatal do tiroteio. Anísio era pedreiro e tinha 62 anos. Era uma pessoa boa, de coração, tem muitos amigos, né? A gente tá sentindo muito, né? Porque é uma dor que nunca acaba, né? Perdeu um pedaço da gente, né? Sofre muito. Sinto muita falta dele. Este amigo também ressaltou o quanto o pedreiro era boa pessoa. Bom amigo. Gente boa, gente legal. Vai sentir falta. Mas fazer o quê, né? Pedir a Deus que proteja a alma dele. E é aqui, no Cemitério da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha, que a família e os amigos dão o último adeus a Anísio. Local onde o pedreiro trabalhou por mais de 10 anos. Anísio dedicou a vida a trabalhar neste cemitério em Vila Velha. Ao redor do caixão, os colegas de trabalho não esconderam a tristeza. Muito emocionados, se colocaram diante do corpo em silêncio. Adeildo foi auxiliar de Anísio e guarda a lembrança de um companheiro de trabalho alegre e disposto. Muita gente boa, uma pessoa ótima, trabalhadora, brincalhona, prestativa, sempre estava aqui para ajudar os amigos sempre estavam aqui para ajudar ele também. Isso que aconteceu com ele foi uma tragédia, um baque tremendo para cada um de nós, porque todo mundo que trabalhou com ele aqui gostava dele. Selma, que sempre que chegava ao trabalho ganhava o bom dia do amigo, hoje recebeu Anísio de uma maneira que nunca imaginou precisar receber. 7 horas da manhã, né, ele tomava café com a gente. E à tarde a gente batia um ponto e ia embora, né? A gente se despedia, porque a gente sempre se despede. A gente sempre se cumprimenta quando chega, né? Porque aqui nós somos uma família, né? A gente somos todo mundo unido. Olha, pessoal, só para lembrar, nesse assalto a ônibus, outras 3 pessoas ficaram feridas durante o assalto, tá? Entre elas, o policial militar que reagiu. Ele e uma mulher não identificada foram atingidos com tiros de raspão. O veterinário Vandrei, acho que é Vandrei mesmo, né? Ou Vandrei Lima, de 30 anos, passou por uma cirurgia e o estado de saúde dele é estável. Ele tem 39 anos. 39? Só isso. 39. A Aviação Alvorada confirmou que de janeiro a novembro desse ano aconteceram 20 assaltos no mesmo trajeto até Guarapari e todas as ocorrências foram registradas. Olha, pessoal, passageiros assustados e reféns desse medo todo, tá? Essa é a situação de quem embarca no coletivo que faz a linha Vitória a Guarapari, passando pela Rodovia do Sol. Nessa linha estavam a professora Denise e o pedreiro Anísio.
Os dois acabaram mortos durante a troca de tiros entre bandido e polícia. A nossa equipe embarcou no ônibus e conversou com os passageiros. Nós vamos embarcar agora na mesma linha do ônibus onde a professora e o pedreiro morreram durante uma troca de tiros e outros passageiros ficaram feridos também. A nossa equipe está saindo aqui da Avenida Beira-Mar, na capital, e o nosso destino é o local onde começou o terror, o local onde os criminosos anunciaram o assalto. Vem comigo nessa viagem. Aos poucos, os passageiros entram no coletivo. Gente como Dona Orquídea, que há 14 anos sempre faz o mesmo trajeto. Medo a gente sempre tem, mas a gente tem que continuar a viver, a gente tem que fazer as nossas atividades. A gente não pode, se a gente for ficar trancado dentro de casa, como é que vai ser? O ônibus que faz o trajeto Vitória-Guarapari pode transportar 49 passageiros sentados. As cadeiras vazias são reflexo do horror vivido no fim da tarde desta terça-feira. Falando a verdade, eu tô um pouco com medo, tá? Assim, apreensiva eu tô. Medo de quê? De acontecer de novo, né? Dele estar por aí e tornar a atacar o ônibus de novo. Esse é o meu medo. A professora Denise Queiroz, de 49 anos, e o pedreiro Anísio Gomes, de 62, perderam a vida dentro do coletivo numa troca de tiros entre bandidos e um policial militar à paisana. Segundo testemunhas, o tiroteio aconteceu após 2 criminosos anunciarem o assalto no ônibus em movimento. Logo em seguida, eles renderam um agente uniformizado da Guarda Municipal que tinha embarcado pouco antes e tomaram a arma dele. O soldado à paisana teria se identificado e dado voz de prisão aos criminosos. Mesmo assim, os bandidos atiraram em direção a ele e ainda ameaçaram matar o agente da Guarda Municipal. Houve pânico. A ação resultou em 2 mortes e 3 passageiros feridos. Entre eles, o policial militar, que levou um tiro de raspão na barriga. Tudo isso aconteceu no primeiro radar após o pedágio de Guarapari, na altura do quilômetro 32 da Rodovia do Sol. Denise e uma sobrinha que estava ao lado dela iam descer do ônibus no ponto seguinte. Olha, o Fábio estava me contando aqui que ele pega esse ônibus há 10 anos e, por coincidência, aí, no mesmo horário em que a professora Denise e o Anísio pegavam. Aconteceu um imprevisto, né? Deu um probleminha no trabalho e você veio no ônibus logo atrás. De lá, vocês perceberam que havia algo de errado, algo de estranho? Como é que foi? Só quando nós chegamos já havia toda a movimentação, né? Os carros da Rodosol, as pessoas já estavam todas pro lado de fora, aí que nós percebemos que havia algo de errado. Pouco antes do trecho onde 2 famílias foram destruídas pela violência, policiais pararam o ônibus onde nossa equipe estava para ver se havia algum suspeito. O nosso destino é aqui, em Vilagem do Sol, Guarapari, local onde, segundo testemunhas, os bandidos desceram e conseguiram escapar. Mas para esses passageiros, a viagem continua e o medo também. Olha, a PM disse que fez quase 17 mil abordagens em ônibus de janeiro a outubro desse ano. Ressaltou ainda que é de extrema importância que o boletim de ocorrência seja registrado em caso de crimes. Nós vimos aí que foram 20 assaltos nessa linha que mostramos só esse ano. E a Aviação Alvorada confirmou que registrou todas as ocorrências. Olha só, tá com a conta de luz atrasada? Ficou apertado sem condições de pagar e viu tudo virar uma baita bola de neve? Calma, dá para deixar as contas em dia sem dor de cabeça. Bom, né? A EDP Excelsa está fazendo um mutirão para renegociar dívidas de até R$5 mil. E o melhor, você pode resolver tudo sem sair de casa. É hora de negociar. Negociar aquela dívida que incomoda há um tempão e recuperar também a energia que foi cortada, né? E claro, ficar inadimplente é tudo que o Augusto não quer. Com ele aconteceu justamente isso, acabou ficando sem energia por causa de uma situação que virou uma bola de neve. Chegou um talão de R$57, aí quando eu ia esperar chegar outro talão, chegou um talão de R$170 e depois chegou o talão de R$215. Aí eu vim aqui conversar para renegociar, eles pediram R$1.000. Eles pediram R$1.000, eu falei, R$1.000 eu não tenho não. Ele falou, só R$1.000, porque a sua dívida está em R$5 mil. Eu falei, eu não tenho esse dinheiro não. Então, aí quando eu reclamei, quando eu cheguei em casa 2 dias, eles pegaram e cortaram a minha energia.
Ele, inclusive, pediu ao patrão que o liberasse do serviço hoje só para resolver as pendências. Tinha uma viagem para mim, eu deixei de viajar para me estar aqui hoje, para me tentar ficar com energia e fora da dívida. O mutirão acontece em todas as unidades da EDP no Espírito Santo. E quem tem uma dívida de até R$5.000 pode negociar pelo site, aplicativo ou 0800. É só ter em mãos os documentos pessoais e um talão de energia. É uma oportunidade para as pessoas botarem as contas em dia, né? Sobretudo quem está com fornecimento suspenso, regularizar a situação, ter energia de forma regular nesse verão e começar o ano, né, sem dívidas. Anota aí, o feirão vai até o dia 1º de dezembro. Segundo a EDP, a expectativa é atender cerca de 3.000 pessoas até o fim do mutirão. E de acordo com a empresa, o perfil delas é quase sempre o mesmo. São famílias com dificuldades financeiras. O uso da energia, ele tem que ser muito consciente. Se não está cabendo no orçamento familiar, é importante que a família economize, né? A gente disponibiliza nas agências muitas dicas de economia, mas tem que ter muita atenção agora no verão, né? Tem mais pessoas em casa, você tende a usar mais os equipamentos. E como o consumo é proporcional ao tempo de uso dos equipamentos, a tendência é subir no verão. É exatamente o que aconteceu com Augusto, mas ele está disposto a fazer o que for necessário para acabar de vez com essa dívida. Eu estou aqui disposto para negociar. Só aí, Augusto. Para renegociar por telefone, basta ligar para o 0800 721 0707. Pela internet, é só acessar, anotem, edponline.com.br, está aqui embaixo do seu vídeo também. E tem também outra opção, é fazer tudo pelo smartphone. É só baixar o aplicativo EDP Online. Emprego em supermercado. São 20 vagas para gerente de padaria, pizzaiolo, padeiro, confeiteiro e repositor de vinho. Mande o currículo para oportunidades@carone.com.br ou leve o documento em qualquer uma das lojas Carone. Um assunto delicado que precisa ser tratado com muito carinho e também atenção. O número de adolescentes grávidas diminuiu em todo o país, mas ainda é considerado alto e preocupante. São meninas que muitas vezes acabam abandonadas pelo pai da criança e até pela própria família. E como se isso não bastasse, ainda precisam enfrentar a mudança de vida e os riscos à saúde. Veja no Fala Doutor. Na barriga, uma responsabilidade para a vida toda. Um ser humaninho que deve nascer em 3 meses. Até aí, tudo tranquilo. Só que a dona desta barriga é uma adolescente de 14 anos. Quando engravidou, ainda tinha 13. Eu não estava esperando, né, que eu ia ficar grávida, porque eu estava esperando ficar grávida mais velha, com a pessoa certa e tal. Só que, já que eu estava grávida, não podia fazer mais nada, né? O pai da criança sumiu. Ele tem 17 e já engravidou outra adolescente mais nova. Quando ele soube que eu estava grávida, ele foi pra cidade dele. Aí acabou que ele me traiu lá. E a namorada dele também tá grávida. É mais nova que eu. Dados do Ministério da Saúde apontam que o número de adolescentes grávidas no Brasil caiu 17%. Só que a Organização das Nações Unidas, a ONU, alerta que este índice ainda é muito alto. Uma das preocupações da entidade internacional é com a saúde dessas jovens. Elas correm diferentes riscos, como explica este ginecologista. As principais complicações a gente chamaria a anemia. O corpo da menina não está preparado ainda para um parto. Doenças relacionadas à pressão arterial. E são doenças que, se não tiver um controle específico, podem levar até a morte. Outro risco está relacionado ao aborto. Primeiro que o aborto não é uma coisa legalizada, né? Então elas vão procurar isso de uma forma clandestina. E nem sempre a forma clandestina é bem feito. Então isso pode levar a complicações, né? Pode ter infecções, pode perder o útero. A gravidez na adolescência não traz apenas riscos para a saúde da mãe e do bebê. A gravidez na adolescência implica diretamente na vida social destes meninos e meninas, principalmente das meninas. A menina que mora em Vila Velha já vai ter, por exemplo, de mudar a rotina após o nascimento do filho. Sim, será um menino. Eu vou continuar a estudar, mas eu vou estudar de noite. O início da gravidez às vezes é complicado, com os enjoos, com os vômitos.
Mais para frente, ela vai ficar mais incomodada com o tamanho do abdômen. E depois que tiver o filho, ela vai ter que cuidar do filho. Como que ela vai cuidar do filho e cuidar da escola? Então, a gente diz que não é o momento exato de ter o filho. Em Vila Velha, entre 2015 e 2016, foram cerca de 500 grávidas adolescentes a menos. O trabalho da prefeitura voltado à saúde reprodutiva teria contribuído para esta redução. Quando a menina recebe o diagnóstico de gravidez, que ela sabe que ela está grávida, tem toda aquela coisa dela perde o seu convívio social com as suas amigas, às vezes tem conflitos familiares graves em casa, isso faz ela se afastar do seu lar, faz ela se afastar da escola, e a gente não quer isso. A gente precisa que os nossos adolescentes estejam focados na sua vida profissional, no seu desenvolvimento físico com saúde, e que, claro, ele venha construir a família dele, mas de forma planejada, no tempo certo, no momento oportuno. O filho vai mudar a vida dela? Claro que vai, mas não os sonhos. Quero ser policial. Te desejo toda a sorte do mundo, viu? As unidades de saúde de Vitória e Serra mantêm grupos de orientação sobre sexualidade, gravidez não planejada e doenças sexualmente transmissíveis. As futuras mamães também são acompanhadas por uma equipe médica. E precisam mesmo de todo o apoio, né? Todo. Uma amiga do TN vive um drama com o ex-companheiro em relação à filha do casal. Ela diz que quando a criança fica com o ex, volta revoltada, muito diferente do que é. A telespectadora mandou uma mensagem para o Conexão Justiça querendo saber o que pode ser feito. Marcele Altoé fala agora sobre o caso que configura alienação parental, e você vai ficar sabendo tudo agora. Vamos ver. Do TN enviou: quando meu ex pega minha filha, ele fica falando mal de mim pra ela. Minha filha é muito calma, mas volta estressada, muito diferente. Chega a ter febre. Ele diz pra ela que eu não posso namorar e se um dia ele pegar a menina comigo e um namorado, ele não sabe o que vai fazer. Até minha família ele já ameaçou. Não sei o que fazer. O que a amiga do TN acabou de nos contar trata-se aparentemente de alienação parental, que é quando o companheiro fala mal do outro para o filho, o que é proibido por lei, viu? Não é isso mesmo, doutora Mariana? Boa tarde. Ei, boa tarde, Marcele. É isso mesmo. A alienação parental, ela é quando tem alguma intervenção psicológica na criança e no adolescente, promovida ou pelo genitor, ou pelos avós, ou porque tem a guarda ou a vigilância. Doutora, como que o pai ou a mãe pode identificar que o filho esteja sofrendo alienação parental? É muito importante que os pais fiquem atentos aos seus filhos, na postura, na conduta da criança ou do adolescente. Desde a criança ter problemas na escola ou ficar excessivamente tímido, começar a ficar mais fechado, não compartilhar as coisas do dia a dia com o pai ou a mãe que está sendo alienado. Agressividade também? Isso mesmo, Marcele. Em muitos casos a criança pode ficar agressiva e isso pode ser prolongado, o que pode causar muitos problemas, até na vida adulta, se isso não for cuidado desde cedo. Para discutir o caso na justiça, a pessoa precisa procurar um advogado ou defensor público. É preciso ficar atento às provas. Essa prova ela é muito importante, porque ela tem que ser feita através de testemunho ou até mesmo um psicólogo, porque quando a parte vai ao juiz e informa o que está acontecendo, é feito todo um estudo psicológico na criança. É importante que ele procure o judiciário, que ele informe, mas não tem prazo. Só que a urgência em si do caso é a criança ou o adolescente. Então, não é um assunto que pode se deixar passar ou achar que vai resolver, porque na maioria das vezes só piora. E o que acontece com a pessoa que pratica alienação parental? A pessoa que pratica alienação parental, quando comprovada, ela pode sofrer de sanção que vai de advertência, uma multa, em último caso, quando o mais grave comprovado, pode ter a perda da autoridade familiar, que é nos casos do pai ter responsabilidade sobre a criança, decisões sobre atividades ou diárias ou futuras da criança, ele pode perder esse direito.
Quanto às ameaças feitas à família da telespectadora, a ameaça é muito grave, então é necessário que se procure a delegacia para denunciar, mas pode servir como base para comprovar a alienação parental. É um problema que muitos casais separados passam, né? Então, é uma situação Muitos, super delicada, verdade. né? Ainda que separados, pai e mãe não devem falar mal um do outro para os filhos, né? Não, o ideal é ter bom senso. Mas se não tiver, como vimos, o prejudicado pode procurar a justiça. Procure mesmo, tá? E você, também tem um caso que precisa de orientação jurídica? Manda pra gente o e-mail. É conexãojustiçatn@gmail.com. Tá vendo aqui embaixo aqui, ó? Agora tem a página profissional da Marcele Campiã, né? Pois é, no Facebook, Marcele, com 2 L's, alto E, tá bom? Por que Campiã? Pois é, olha que legal, a gente continua falando de mais um trabalho feito pela jornalista Marcele Altoé e um trabalho que recebeu uma premiação ontem à noite em Brasília. Saibam, queridos telespectadores, Marcele ficou em primeiro lugar na categoria TV do Prêmio Policiais Federais de Jornalismo, concorrendo com profissionais de todo o Brasil. Olha só. A reportagem relata a pesquisa do perito capixaba Carlos Magno Girelli. Ele criou uma nova técnica para identificar impressões digitais em cápsulas de armas deixadas em cenas de crime. No Brasil, existe um procedimento padrão para realizar esse tipo de trabalho, mas a pesquisa do policial federal do Espírito Santo aponta um método mais preciso. aqui no Brasil não há um procedimento padrão para revelar impressões digitais em cartuchos deflagrados. Mas uma pesquisa de um perito capixaba da Polícia Federal apontou um método mais preciso para realizar essa tarefa. O fato de ter impressão digital de uma pessoa ali não significa que outra seja automaticamente descartada pela investigação. É o conjunto de provas, de elementos probatórios, de evidências, que vai levar a persecução criminal a chegar à pessoa correta. O trabalho ganhou repercussão internacional e pode se tornar referência para a identificação de marcas deixadas por bandidos em cartuchos de crimes. A gente agora consegue afirmar que dentre as técnicas disponíveis que a gente tem, qual é aquela sequência de técnicas que os nossos profissionais devem utilizar. Marcele participou ontem da cerimônia de premiação em Brasília, concorrendo com jornalistas de todo o país. Recebeu o troféu de primeira colocação na categoria TV, numa noite de festa e apresentação de grandes trabalhos nacionais. Tá aí, nossa jornalista e advogada. Parabéns, Marcele, por mais essa conquista, viu? É um orgulho pra gente ver o resultado positivo do seu esforço e de toda a nossa equipe, é claro. E olha só, quem foi vitorioso também nesse prêmio foi o fotógrafo do jornal A Tribuna, o Rodrigo Gavini. Rodrigo, parabéns, os nossos parabéns, claro, a todos os profissionais da Rede Tribuna que são bons pra chuchu. Olha, quem tem problema com planos de saúde, você tem? Pode encontrar ajuda no mutirão da Defensoria Pública aqui do Estado. A ação acontece até o fim da tarde e vai atender pessoas que não podem pagar um advogado e enfrentam dificuldades para negociar com as operadoras. Seu João é aposentado. Logo, o salário dele não é lá aquelas coisas. Para piorar, nos 2 últimos meses, o boleto do plano de saúde, chegou com um valor um tanto quanto salgado. Pagar esse preço é complicado. Aí aperta, né, Cicarino? Aí o senhor veio para cá na esperança de tentar resolver esse problema. Vou resolver. Aí o doutor já conversou comigo direitinho e agora eu vou resolver esse problema. Hoje mesmo já corro atrás para ver se baixa. Que eu não posso ficar sem plano de saúde, que a idade está em cima. 76 anos de idade, rapaz. Sou safenado, sou tudo. Então eu vou fazer o quê? Continuar no plano. Agora, tem que baixar. Para auxiliar o seu João e outras pessoas com problemas referentes a plano de saúde, a Defensoria Pública aqui de Vitória realiza hoje, até às 5 horas da tarde, um mutirão. Para que essas pessoas sejam orientadas juridicamente e a gente analisar caso a caso se aquela pessoa tem ou não direito a pagar um valor menor no plano de saúde, a ter o seu atendimento de cirurgia, de cobertura respeitado pelo plano de saúde. Então é realizada uma triagem e assim que essa triagem é feita também é encaminhado para o defensor público e a defensora pública para fazer esse atendimento personalizado e após todo esse atendimento, se viável e se possível já o ajuizamento da ação, senão essa pessoa é remarcada já com orientação para que traga mais documentos
E, após todo esse atendimento, além disso, há um atendimento dos profissionais da saúde que aferem a pressão, vem a taxa de glicose daquela pessoa também. Quem tiver algum BO envolvendo o plano de saúde para resolver e quiser a ajuda da Defensoria Pública, preste atenção no que você precisa fazer. É importante que ela traga o contrato do plano de saúde e traga o extrato, a cobrança de todas essas mensalidades, pelo menos dos últimos 1, 2 anos, para que a gente possa perceber realmente esse aumento abusivo dos planos de saúde. O atendimento vai até às 5 da tarde no Núcleo Civil de Vitória, na Enseada do Suá. Fica ali pertinho do Shopping Vitória. A quinta-feira amanheceu chuvosa e com ventinho frio na Grande Vitória, né não? E o clima deve seguir assim até o fim de semana. De acordo com o Incaper, só no domingo o sol volta a brilhar. Para hoje, chuva a qualquer hora e termômetros entre 23 e 29 graus. Lua nova até sábado. Olha, pessoal, as feras do tênis voltam às quadras, viu? Vai começar o Tribuna Open de tênis. O torneio vai reunir atletas masculinos e femininos em diversas categorias. Não perca tempo, porque as inscrições terminam amanhã no site tribunaonline.com.br ou na Academia Vini Tênis, na Praia de Taparica. A taxa custa R$ 70. Mais detalhes pelo número 3082-1653, vou repetir, 3082-1653. A competição acontece entre os dias 29 de novembro e 10 de dezembro. Quinta-feira, 23 de novembro. É hora de conferir o que é destaque no jornal A Tribuna. Governo diminui reforma e só quer 3 mudanças na aposentadoria. Aqui na foto principal, preso assaltante envolvido em tiroteio dentro de ônibus. Falhas em hospitais matam mais que câncer, diz estudo. Comerciante é preso no dia do aniversário por falsificar uísque e vodka. Lançamentos que vão chegar ao mercado capixaba. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, o novo fenômeno do forró. 500 artesãos na Praça do Papa. E capixaba põe Grêmio mais perto do título. E no próximo bloco a gente te conta onde tem novas vagas de emprego. Quer saber onde estão? Então, se for sair, volte rapidinho. Agora 12h32. Até já, pessoal. Já estamos de volta com chances de emprego no comércio. Que maravilha. São vagas para vendedor e estoquista. Mande currículo para contato@libanesahomem.com.br, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Vem aí Débora Moraes e o seu Ronda Geral hoje está imperdível também. E nós voltamos? Amanhã ao meio-dia em ponto, esperando, é claro, a sua companhia, né? 7h20 tem Jorge Beach no Tribuna Notícias, segunda edição. Muito obrigado sempre pela sua audiência em qualquer lugar desse Espírito Santo tão lindo. Tchau, pessoal. Tchau.